Então, para a gente começar a ter essa visão de: "Poxa, será que eu estou atendendo o meu cliente, se eu estou atendendo o meu consumidor?", a gente aprendeu, né, veio aprender que monitoração não era uma coisa suficiente, né, porque o nosso desafio, como o Ricardo bem falou, né, e aí é super difícil seguir a fala depois dessa introdução que ele fez, mas o desafio de escala, ele chega a ser cruel, porque ele não pede, permissão para acontecer, ele vem, né. E aí você tá ali no desafio de como que você responde a isso. E para você responder isso bem, não tem outro jeito, né, você precisa ter uma noção do que está acontecendo dentro da sua aplicação, que aí cola na parte de observabilidade que o Ricardo comentou, né, do inglês observability. Eu vou fazer o possível para usar sempre os termos em português também, eu concordo muito com o Ricardo. Estamos aqui no Brasil, acho que a gente tem que produzir conteúdo em português, então eu vou fazer o possível, né. É difícil traduzir Kubernetes, mas aí a gente tenta ver o que sai disso aí, mas de qualquer forma o ponto aqui super importante é como que a gente consegue entender o que acontece dentro da aplicação, o que está acontecendo dentro do que o cliente está tentando fazer, se ele está conseguindo fazer, né. Então coisas que a gente aprendeu demais foi que e aí eu vou trazer, legal, vamos gerar log pra caramba, vamos aprender muito, então a gente fazia logs fantásticos, né, eventos de log enormes, bonitos, davam informação completa do que está acontecendo, bacana. Aí veio o nosso amigo desafio da escala. E aí, independente das ferramentas, e a gente já usou algumas, e a gente usa as tops de mercado e tudo mais, o que que bateu? Poxa, a minha observabilidade ela tem que ter uma resposta rápida. E aí o volume de dados, ele não é tranquilo, né? E aí eu vou dar cases, exemplos, aí são números públicos que a gente tem. Aqui no Itaú, a gente está beirando mais de 115 tera de dado por dia só de evento de log. Né, e aí negão, não tem como que você faz isso? Como que você parceia tudo isso? Como que você de uma forma rápida entende, ó, neste momento tá assim, no momento tá assado e você vê esse acompanhamento, né. Então foi uma das coisas que a gente aprendeu demais, poxa, detalhamos muito em eventos de log. O que que a gente aprendeu na sequência? Esse talvez não seja o melhor caminho para resposta rápida, né. Então esse foi um primeiro aprendizado. Poxa, mas tá bom, para onde eu corro? Métricas. Né, que é o segundo pilar da parte da observabilidade, né, então com 3 pilares, eu falei do primeiro, que é a parte de login, o segundo pilar, a parte de métricas, a gente falou assim: "Poxa, legal", mas aí vem o modelo tradicional na cabeça, mas métricas? Ah, CPU, memória, disco, né. Não, gente, e aí essa é uma provocação super importante que a gente tem que evoluir. Métricas, a gente vai entrar no mérito de começar a falar de latência, começar a falar tempo de resposta, e aí, quando chegar ali no Taylor, quando ele for falar algumas coisas, ele vai falar assim: "Cara, mas eu preciso saber quantas estão sendo as transferências a quantidade de transferência, o valor de transferência médio que está acontecendo no X, quantidade de pessoas de São Paulo que estão vindo, sei lá o quê". Então você começa a trazer métricas, inclusive, do que a gente chama de métricas de negócio, que são métricas muito mais próximas ao cliente, que foi outra coisa que a gente aprendeu, porque quando a gente falava de métricas originalmente, a gente queria olhar só por CPU, memória, disco, e isso é super importante. Toda vez que eu falo, eu gosto de frisar isso, que essa informação ela é crítica e super importante para termos. Temos que ter, ela vai apoiar demais o troubleshooting. Agora o receio é, ela é suficiente? Ela não vai ser para conseguir olhar uma visão de produto. De novo, o Taylor vai chegar lá nessa parte. Então passamos por 2 pontos e vários aprendizados, né. Então a parte de métricas, o ponto é não podemos parar na parte de métricas mais simples, né, tradicionais, a gente tem que entrar no mérito. E aí tem 2 jeitos bacanas de fazer, uma parte de métricas de uma maneira decente, né. Ou você vai no teu código e faz direito, né, você ex externaliza essas métricas de alguma forma, ou você não faz. Ou seja, é o jeito, só tem que a única opção é você fazer mesmo, você tem que colocar a mão no teu código. Que foi outro aprendizado que a gente teve, que tudo que a gente tentou fazer de uma forma mais generalizada, hã, demanda um padrão que, se você está começando agora, você starta com padrão. Se você já tem software legado e tudo mais, criar um padrão é muito difícil, né. Hã, e aí a gente entra num outro ponto super bacana, que é o terceiro pilar da observabilidade, que é o tracing, né, que é o rastreamento. Hã, por que que ele é importante?
para acelerar um ponto que o Ricardo falou, que o nosso desafio é responder um problema de uma forma mais rápida possível. E o tracing vai indicar para a gente quase que como se fosse um heat map, né? Aquele mapa de calor que vai trazer para a gente o quê? Ó, começou tudo bem nesse microserviço, passou tudo bem aqui nesse banco de dados, tudo bem, só que agora tem uma comunicação complicada aqui com com a fila. Poxa, o que, que pode estar acontecendo aqui? Né? Então, esse cenário de rastreamento, ele vai acelerar muito para a gente o ponto onde a gente vai ter que fazer eu ia falar deep dive, eu estou tentando fugir dos termos, gente, está difícil. Uma investigação mais profunda qual é o problema. Né? Então, o tracing vai apoiar muito a gente. Então, assim, quando a gente fecha esse monte de informação, e aí esse é o ponto importante, quando o Ricardo fala muito do Scala, a gente está falando de sistemas e muitos sistemas e milhares de microserviços, né? Milhares de instâncias de banco de dados, milhares de filas, milhares de qualquer coisa. Isso é muita informação. E a gente precisa de uma estrutura robusta de observabilidade, né? Então, tem N ferramentas open source que garantem isso, com mais dificuldade, menos dificuldade, outras pagas também, mais dificuldade, menos dificuldade, que vão apoiar justamente na nossa visão do que é o que está acontecendo com a aplicação, né? Eu acho que com isso eu consigo, acho que talvez dar uma introduzida razoável aqui, Cardão, talvez eu acho que seja um bom start para observabilidade. O que, que você acha?